Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canalzinho de estudos. Eu me chamo Angemarie e hoje nós falaremos sobre as muitas Áfricas, aspectos da historiografia africana. Não nesse primeiro momento, mas em sequência aos nossos estudos. Em 1972, o historiador africano Joseph Kizerbo questionava a circulação e a difusão dos saberes sobre a África. Ele apontava para o fato de que a valorização do passado dessa terra estava associada aqui a fatores de ordem interna e externa a esse continente. De ordem interna, o autor apontava ser o interesse resultado do quê? Do ardor subjetivo ao processo de independência de numerosos países africanos. Durante a colonização, a sua história não passava de mero apêndice de acréscimo à história do país colonizador. Quebrado que foi o parêntese colonial, esses países assemelhavam-se um pouco ao escravo libertado que se põe à procura de seus e querer saber a origem dos seus antepassados. Quer também transmitir aos filhos aquilo que encontrou. Daí a vontade de integrar a história africana nos programas escolares. Inicia-se, então, uma intensa produção historiográfica dentro do continente africano. Com o objetivo do quê? De resgatar a historicidade desse continente e projetá-lo no espaço mundial. Várias correntes africanistas, se difundem em diversos países. De resto, a África saía da obscuridade, para integrar o cenário da história em âmbito mundial, tornando-se um tema de interesse às outras áreas do conhecimento. Muitos eram os que se perguntavam, mas, no fundo, quem são esses africanos que estão no ponto fulcral da atualidade? Que fizeram até aqui? Da onde vêm? Porque só isso é possível conhecer bem um povo como um indivíduo, se esse conhecimento alcança certa dimensão histórica? Para julgar ou extrapolar, não é suficiente o conhecimento da realidade atual. É o conhecimento de toda a curva que conta. Nesse sentido, inicia-se o quê? Um movimento de projetar a história do continente africano, distanciada de uma história fragmentada. Lembrando que estudamos na unidade 1 que a história da África está inserida em alguns períodos da história geral, pois não existiam até então linhas de pesquisa histórica que trouxesse o continente africano como ator principal no processo historiográfico. A partir desse movimento, é perceptível o interesse em escrever uma história que fosse o quê? Capaz de mostrar uma história da África total, isto é, uma história que retornasse aos primórdios desse continente e que o historicizasse ao longo dos anos. Gente, desculpa as falhas às vezes, porque eu tenho dislexia e isso às vezes também na leitura me incomoda um pouco. Mas vamos continuar. No entanto, o que acontece? A historiografia sobre a África padeceu durante muito tempo do quê? Dos preconceitos racistas. De quem? Dos estudiosos. São inúmeros os casos de historiadores que simplesmente não conseguiam acreditar que os povos africanos fossem capazes de criar culturas originais, civilizações sofisticadas. Atribuíam a formação dos impérios africanos a povos brancos, chamados amíticos ou camitas, que teriam espalhado misteriosamente a sua sabedoria sobre populações ignóbeis. O historiador burkinense Joseph Kizerbo nos indica que essa tendenciosidade tem várias motivações, entre as quais uma das mais importantes é certamente o racismo. Também são elementos importantes a conjuntura colonialista em que se criaram os estudiosos, que de certa forma engendrou o próprio racismo e o pensamento pós-colonialista também. Mas o principal problema para ele, seria a própria dificuldade de se trabalhar com as fontes em relação à história da África. As perspectivas historiográficas em relação ao continente africano organizam-se sob dois olhares. Um de ordem
interna e outro de ordem externa. E nesse sentido, temos muitas Áfricas que serão descobertas ao longo dos nossos estudos. O filósofo ganês Kwame Anthony Appiah estabeleceu uma distinção entre racismo e racialismo. Veja bem, racialismo, no seu entender, seria simplesmente a concepção, que existem grupos humanos, raças, essencialmente diferentes entre si, por algumas características físicas que são parte de um conjunto. Cada raça, então, teria determinadas características específicas que permitiriam identificar a qual delas um determinado indivíduo pertence, apenas por suas características físicas. Mas essa noção não estabelece juízo de valor ou gradação moral entre as raças. Fazer-se isso já configuraria racismo. Ou seja, a crença de que cada raça tem um lugar determinado e um valor intrínseco geralmente estabelece uma hierarquia moral entre elas. Na forma que o racismo assumiu em nossa cultura, mesmo entre os estudiosos até algumas décadas atrás, isso iria ao ponto de tentar se negar o que é a capacidade da raça negra de produzir civilizações originais por conta própria, dependendo sempre do que é, de viajantes capazes, brancos, para lhes trazer cultura. Em outros termos, o racismo chega a negar a inteligência e, portanto, a plena humanidade dos africanos e os de seus descendentes. No próximo vídeo, veremos sobre a produção de conhecimento externo sobre a África. Muito obrigada, bons estudos!